Olá, povo feliz, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Mananciais. Eu sou o pastor Márcio Mesquita e você está dentro de um programa de devocional diária chamado Mananciais Todo Dia, série Milagre de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o 11º milagre no ministério de Jesus. Antes de você conhecer um pouquinho sobre esse milagre de hoje, eu queria pedir a você, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, precisamos muito da sua ajuda. Faça a sua inscrição no nosso canal. Ative as notificações, que é o sininho, dá o seu like, o seu joinha nesse vídeo, para que ele possa ser impulsionado nessa plataforma, tá bom? Contamos aí com a sua colaboração. Bem, gente, hoje, 11º milagre de Jesus, nós vamos falar sobre esse milagre que foi muito importante dentro do ministério de Jesus. Por quê? Porque foi pela primeira vez Jesus, ele mostra a sua autoridade, o seu poder diante de toda a sociedade da sua época. Ele consegue controlar, a partir desse milagre, até mesmo a vida e a morte. Ele mostra todo o seu poderio, o quanto ele é poderoso, ele é realmente o Messias, o Filho de Deus. Ele se revela ao povo. Para que você possa entender, todos os milagres, eles foram feitos para que o povo pudesse crer que ele era o Filho de Deus. Então, um dos objetivos dos milagres de Jesus era fazer com que o povo cresce naquilo que ele estava falando. Então, esse milagre ele não foi diferente. Mas algo muito importante, alguns pontos importantes que nós vamos abordar nele, vai fazer você entender de uma forma muito mais profunda os propósitos de Deus. Tanto naquela época, no seu contexto histórico, quanto nos dias de hoje, contextualizando a nossa realidade. Ok? Vou falar um pouquinho sobre geografia bíblica, vou falar um pouquinho sobre cultura israelita e vou aplicar esses princípios dentro do texto que nós vamos abordar para nossas vidas nos dias atuais. Ok? Então, venha comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse milagre. Esse milagre ele só é relatado em um dos evangelhos. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 15, é o único momento na Bíblia que fala sobre esse episódio no ministério de Jesus. E eu queria convidar você junto comigo para fazer essa leitura. Lucas, capítulo 7, do 11 ao 15, diz assim: Nos dias subsequentes, depois de Cafarnaum, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e aquela famosa, numerosa multidão que o acompanhava para todos os lugares. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía de dentro dessa cidade, do enterro, o filho único de uma viúva. E a grande multidão da cidade também saía em cortejo fúnebre. Versículo 13. Vendo o Senhor que se compadeceu dela, lhe disse: Mulher, não chore. Chegando-se, tocou a esquife, o caixão, e parando aqueles que a conduziam, disse ao jovem: Eu te mando, levanta-te. Sentou-se aquele jovem e começou a falar. Jesus pegou ele pela mão e devolveu ele à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a vizinhança. Então, esse texto, conforme eu falei anteriormente, texto muito marcante no ministério de Jesus. Ele traz à vida um jovem, filho de uma viúva, num momento assim muito trágico da história daquela mulher. Eu quero começar a falar sobre, vamos dizer assim, elementos geográficos, para que você possa entender o contexto desse evento. Esse milagre aconteceu logo depois do milagre em que Jesus cura o servo de um centurião. Esse episódio do servo de centurião aconteceu na cidade de Cafarnaum. Jesus estava em deslocamento até a cidade de Naim. Para que você tenha uma ideia, 50 quilômetros separavam essas duas cidades. A cidade de Naim, por sua vez, era uma cidade litorânea, uma cidade turística, que até hoje ela existe e é usada muito, explorada muito com o turismo. Uma cidade linda. O nome Naim significa a mais bonita, a formosa, a bela. Então, uma cidade que emanava beleza e alegria. Uma cidade muito bonita para aquela época e também para os dias de hoje. E todo o contexto em torno dessa cidade é mudado através de um cortejo fúnebre, onde uma viúva, e aí agora eu vou falar sobre questões de ordem cultural, a viúva estava enterrando o seu único filho. Já para a gente entender um pouquinho o drama dessa mulher, ela já era uma viúva, já tinha perdido o seu esposo e tinha agora perdido o seu único filho. Por uma região, por um contexto em que as viúvas dependiam inteiramente dos seus filhos para sobreviver, ali ela estava vivendo o pior momento da sua história.
Além de perder as duas pessoas que ela amava, anteriormente o esposo e agora o seu filho, a sua descendência, ela estava interrompendo de uma vez por todas a sua descendência e a semente do seu marido jamais poderia perpetuar. Isso daí já era muito mal, muito ruim para o psicológico de uma mulher israelita. Depois, essa mulher perde a única pessoa que poderia ajudar ela na sua velhice. Quero abrir aqui parênteses para explicar para você que naquela época não existia seguro social. Era a responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Era uma coisa que vinha desde lá de Moisés. Era uma questão religiosa, cultural. E agora essa mulher iria viver das migalhas e das esmolas das pessoas de bom coração. Gente, não dá para a gente imaginar a dor daquela mulher. Jesus se compadeceu dela, o texto fala sobre isso. Jesus a abordou e falou, não chores. Trazendo agora para o contexto da nossa realidade de hoje. Talvez você seja uma bela mulher. Talvez você seja um belo homem. Talvez vocês sejam ambos pessoas bem-sucedidas, que vivam numa cidade ou num estilo de vida muito bonito e muito belo. Mas você não está imune, você não está protegido de passar por adversidades. Talvez hoje você esteja vivendo uma delas, ou talvez todas elas. O Senhor, nesse momento, Ele se aproxima de você e diz, não chore. Não chore porque Ele mostrou que Ele é o Senhor da vida. Ele mesmo disse uma vez, eu sou a ressurreição e vida. Mesmo que você esteja morto, mesmo que seus sonhos estejam mortos, se você acreditar em mim, vai reviver. A vida vai voltar a fluir em você. Eu estou aqui fazendo uma contextualização desse texto para a nossa realidade de hoje. É claro que ele está falando sobre um outro contexto, mas o nosso Senhor, Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor das coisas novas. Ele é o Deus da vida abundante. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida, espiritualmente falando, miserável. E Deus queira trazer de volta você. E você precisa entender que Ele está te chamando nesse momento. Você acha que Jesus, por acaso, passou na frente daquela cidade? Não, tudo foi calculado, tudo foi proposital. Tudo para a glória de Deus. O Senhor, Ele não chega atrasado. O Senhor, Ele não se equivoca na sua jornada. Ele faz tudo da forma como deve ser feita. E hoje, Ele te colocou na frente desse programa de devocional para dizer para você que Ele não esqueceu de você. E aquela oração que você faz, Ele está atento ao seu pedido. E Ele se coloca agora à tua disposição para trazer vida aos seus sonhos. Que você reflita um pouquinho sobre essa história de hoje. 11º milagre de Jesus. Jesus ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim. Jesus, Ele hoje ressuscita os seus sonhos. Muito obrigado por você participar comigo hoje desse programa de devocional. E eu queria convidar você para amanhã você assistir o próximo episódio desse programa, o 12º milagre de Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que Ele continue iluminando seus caminhos e se revelando a você como um Deus onipresente, onipotente e um Deus que sabe todas as coisas, um Deus onisciente. Deus abençoe a sua vida. Tchau.